O Lord Drakkon é mais fraco do que nós pensávamos. Sendo um marco nos quadrinhos de Power Rangers, eu acredito que não é nenhum exagero afirmar que atualmente o Lord Drakkon é o vilão mais popular dentro da comunidade e ao mesmo tempo é o mais superestimado. Já faz um ano desde que eu lancei um vídeo explicando todos os poderes do Lord Drakkon e o porquê dele não ser o vilão mais poderoso de Power Rangers. Eu sei que eu não sou a pessoa mais relevante nem a mais conhecida dentro do fandom, mas é impressionante que praticamente todos os dias eu recebo comentários de pessoas superestimando o Drakkon e falando sobre coisas que elas não entendem. É como se a análise do vídeo não tivesse servido pra nada, já que as falácias continuam correndo soltas. E é por isso que no vídeo de hoje eu trouxe algumas atualizações sobre os poderes do Lord Drakkon e também vou corrigir alguns erros que eu cometi no vídeo passado. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. 1. O Lord Drakkon até tem o poder de 24 Rangers, mas não aqueles que a gente imaginava. No vídeo passado eu teorizei que o Drakkon tinha fundido os poderes do Ivan e do Dominique, já que esses eram os dois Rangers que ele tinha acrescentado ao seu exército. A questão é que naquela época eu ainda não tinha lido a minissérie de Drakkon New Dawn, onde eles explicam que não é possível utilizar poderes que já estão sendo utilizados pelos sentinelas, já que os morfadores ficam presos em um difusor de poderes, e também explicam que quanto mais um poder é dividido, os soldados vão se tornando cada vez mais fracos. Mas se o Drakkon não tem os poderes do Ivan e do Dominique, como ele mantém o poder de 24 Rangers? Bom, eu já expliquei isso mais detalhadamente no outro vídeo, então aqui eu vou explicar de uma forma mais superficial. Na forma base, o Lord Drakkon se resume a uma fusão forçada dos poderes do Ranger Verde com o Ranger Branco, nem mais nem menos. É só depois de capturar o Ninjor que o Finster 5 aprende a fundir os poderes de uma forma correta e acrescenta o poder de 3 samurais aos poderes do Drakkon. Sendo assim, nessa segunda forma, o Drakkon tinha o poder combinado de 5 Rangers. Antes de obter a sua terceira forma, o Drakkon pede que o Finster 5 coloque o cristal zeonizador vermelho junto a outros morfadores que serão utilizados na próxima transferência de poder. O problema é que esses supostos outros morfadores nunca foram mostrados. E é por isso que tanto eu quanto o próprio Mega Power Brasil acreditávamos que esses poderes poderiam ser os de Fúria da Selva e de Dino Charge. Mas como eu expliquei agora há pouco, isso não seria possível. Então de que forma o Drakkon mantém o poder de 24 Rangers? Lá na edição 121 de Mighty Morphin Power Rangers, quando a Kia conta para o Billy sobre o Lord Drakkon, é possível observar alguns dos morfadores que ele roubou. Mas quando olhamos mais atentamente, percebemos que 2 desses morfadores são os morfadores do Tommy de Dino Trovão. Não dá pra saber se isso foi um erro do desenhista, até porque os quadrinhos são muito incoerentes, mas como eu não sou um roteirista, devemos analisar aquilo que foi mostrado, até porque não existe nada contrariando essa informação. Só é estranho ele ter 2 morfadores iguais. Ainda nessa mesma página, existe um terceiro morfador que é bem difícil de identificar, mas pelo seu formato, eu acredito que seja o morfador do Tommy Zell vermelho. De forma resumida, isso significa que na terceira forma, o Drakkon possui o poder combinado de 8 Rangers. Porém, depois de forjar uma lâmina capaz de roubar poderes, ele consegue roubar os poderes do Cestro e do Levi. Sendo assim, ele acaba ficando com o poder de 10 Rangers. Já na sua quarta e última forma, o Drakkon adiciona os seguintes poderes: um morfador de Operação Ultraveloz, o morfador do Taizon, o sexto Ranger de Operação Ultraveloz, 2 morfadores aleatórios de Power Rangers Mega Force, um morfador aleatório de Dino Charge, o morfador do Zenon Wing, que é diferente dos morfadores comuns de Dino Charge, o morfador do Fúria da Selva vermelho, o morfador do Fúria da Selva azul, o morfador do Dino Trovão vermelho, o morfador do Dino Trovão azul, 2 morfadores aleatórios de Galáxia Perdida
e um morfador de espaço. E você até pode me questionar, mas Lucas, você só citou 23 poderes até agora. E isso é verdade. A questão é que o desenho de um desses morfadores é extremamente difícil de ser identificado. No vídeo passado eu acreditava que esse era o morfador do Zane de Power Rangers no espaço, mas como eu citei anteriormente, isso não é possível, já que esse morfador já estava sendo utilizado nos Sentinelas. Então assim, a gente até sabe que o Drakon possui o poder combinado de 24 Rangers, mas só dá pra ter uma certeza, entre muitas aspas, a respeito de 23 dos poderes. 2. O Drakon possui o poder de 24 Rangers, mas eu errei ao analisar a sua força. Não é novidade pra ninguém que os níveis de poder nos quadrinhos são diferentes dos níveis de poder dos programas de TV. Eu mesmo comentei isso no vídeo passado. Alguns personagens são mais fracos, outros são mais fortes e quase nunca são coerentes com a sua versão na TV. Tendo isso em mente, algumas análises de poder que eu fiz para o Lord Drakon não são corretas. Por exemplo, nos quadrinhos a equipe de espaço é muito mais fraca do que na TV. Na edição número 6 de Power Rangers, o Ecliptor não foi forte o suficiente para derrotar um simples policial figurante da SPD. Ele não perdeu, mas se ele não conseguiu derrotar um figurante sozinho, imagine o que um Ranger da SPD morfado não faria com ele. O próprio Tommy como Ranger preto é extremamente nerfado nos quadrinhos. Na edição 117 de Mighty Morphin Power Rangers, o Tommy simplesmente desmorfou depois de receber um disparo combinado da Sidney na forma base e da Ranger rosa do Esquadrão A. E vejam bem, eu não estou dizendo que o Tommy venceria essas duas, mas perder para elas com um único disparo? Isso é ridículo. A gente não sabe os níveis de poder nas HQs de todos os morfadores que ele roubou, mas só pelo fato de algumas equipes serem nerfadas, o Drakon já é bem mais fraco do que eu tinha afirmado nos vídeos passados. 3. O Drakon não derrotou todos os Rangers. Eu sinceramente não sei de onde surgiu essa falácia de que o Drakon derrotou todos os Rangers, mas é muito engraçado ver esse tipo de comentário, porque você percebe que a pessoa não leu as HQs. É extremamente importante ressaltar que o Drakon derrotou pouquíssimos Rangers durante a sua carreira. Ainda como Ranger Verde, o primeiro personagem que o Drakon derrotou sozinho foi o Centurião Azul, que não teve os seus poderes absorvidos, mas acaba entrando nessa nossa lista de personagens derrotados. Para conquistar os poderes do Tigre Branco e finalmente obter aquela forma que conhecemos, ele teve que derrotar o Jason em um X1 e também precisou derrotar o Ninjor que estava no centro de comando. Aqui a gente não sabe se ele foi pego de surpresa ou se o Drakon realmente o derrotou em uma luta justa, mas mesmo assim, ainda conta como um Ranger derrotado. Depois que o Drakon roubou os poderes da Luz Branca e finalmente se transformou no Dragão Negro, a Trini Alternativa afirma que eles foram derrotados um por um. Porém, não dá pra saber se ele derrotou todos os Mighty Morphin sozinho, já que nessa batalha ele tinha um exército de bonecos de massa, e o único personagem que o quadrinho nos mostra sendo derrotado pelo Drakon é o Zek. Sendo assim, o único que podemos afirmar com certeza é o Ranger Preto. Na segunda forma, o Drakon se tornou tão rápido que o Kruger morfado não conseguiu bloquear ou sequer reagir a um de seus socos, o que pode indicar que naquela época ele já estava mais poderoso que o Ranger Sombra, mas mesmo assim isso não fez com que ele conseguisse derrotar o Cachorrão. O Kruger recebeu sim um grande dano, mas continuou morfado e de pé para lutar. Pouco tempo depois, ele foi superior a Cassie de Power Rangers no espaço, mas não é mostrado se ele a derrotou sozinho ou teve ajuda para isso, já que quando ele foi enfrentar o Andros, ele teve ajuda dos Sentinelas. Já na terceira forma, apenas utilizando a força bruta, ele derrotou a Summer e roubou seu morfador. Logo, até agora ele derrotou somente 5 Rangers.
Ainda na terceira forma, mas dessa vez portando a espada capaz de roubar poderes, ele roubou os poderes e consequentemente derrotou o Levi, e logo em seguida derrotou o Cestro. No mesmo instante em que ele derrotou o Cestro, 5 Rangers rapidamente saltaram para atacá-lo, sendo eles o Carter Battleizer, o Eric Battleizer, o Jason, a Lauren no modo Super Samurai e o Merrick. Com um único ataque, o Drakon conseguiu repelir esses 5 Rangers de uma vez. Pode-se dizer que individualmente, talvez ele fosse mais poderoso que os 5 Rangers ali presentes. Mas o único personagem que o quadrinho nos mostrou sendo derrotado porque não aguentou o ataque do Drakon foi o Merrick. Porque todos os outros Rangers que receberam esse ataque, na próxima edição já estavam lutando normalmente contra os Sentinelas, até mesmo Jason. Ou seja, se formos somar todos os Rangers que o Drakon derrotou sozinho, a gente chega no resultado de apenas 8 Rangers. Ah, mas o Drakon é super poderoso, como ele derrotou uma quantidade tão pequena de personagens? Galera, o Drakon é um personagem ardiloso, ele sempre vai pelo caminho mais fácil, o caminho da enganação e da traição. Ele não é um personagem que se garante no X1. Pra gente ter uma noção, depois de apunhalar o Tommy pelas costas, ele foi atingido em cheio pelo lançador V5 da Jen, não se garantiu em uma luta contra ela e teve que fugir para o seu mundo. Mais pra frente, mesmo com o poder combinado de 3 samurais, ele não conseguiu derrotar o Robô Rick e teve que fugir da SPD. Por fim, ele fugiu com o rabo entre as pernas depois de perceber que não conseguiria derrotar todos os Ninja Steel sozinho. O Drakon é um vilão covarde, que só se garante se tiver um exército ao seu lado. 4. O Drakon não foi derrotado pelo roteiro ou pelo poder da amizade. Pra quem não lê os quadrinhos, é normal ter essa percepção de que o Drakon foi derrotado por puro roteiro, já que ele era um personagem extremamente poderoso. Mas a realidade é que a derrota do Drakon é extremamente coerente com a história que a saga desenvolveu. Fisicamente, nenhum dos Rangers ali presentes eram fortes o suficiente para derrotar o Drakon em um mano a mano, e por isso, eles tinham que atacá-lo onde ele era mais vulnerável, na sua mente perturbada. Desde o começo, os escritores deixam claro que o Drakon é um personagem que não bate bem da cabeça, ele é todo fragmentado. E mesmo tendo todo o poder do mundo, isso ainda não era o suficiente, ele não conseguiu encontrar a paz. Agora imaginem uma batalha mental entre um homem que tem tudo a perder e um homem que não consegue mais nem distinguir a realidade de alucinações. Era óbvio que o Tommy teria uma força de vontade muito maior. Não tem nada a ver com o poder da amizade como acontece em alguns animes e desenhos. Se o Drakon pelo menos tivesse uma mentalidade saudável, muito provavelmente ele teria ganhado. Mas quem realmente lê os quadrinhos sabe que esse não é o caso, e por isso ele foi derrotado com uma certa facilidade. Bom galera, esse foi o vídeo. Eu pretendo trazer mais coisas sobre o Lord Drakon, mas no geral, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve se não for inscrito, e até uma próxima. Tchau!